Primeiro eu vou apresentar a vocês os dois tipos dominantes, na minha opinião, que são os alfas e os sigmas. Vou apresentar as características comuns a esses dois grupos e depois vou apresentar a diferença entre eles. Na sequência, vou fazer a mesma coisa com os tipos subordinados ou subdominantes, quais sejam os betas, que são a sombra dos alfas, e depois os gamas, que são a sombra dos sigmas. E na sequência, então, apresento o que existe de comum a esses dois subgrupos, né? E depois vou apresentar a diferença entre eles. Não tenho nenhum objetivo de ofender ninguém aqui com este vídeo, embora, infelizmente, isso seja algo cada vez mais difícil hoje em dia. Mas já vou adiantando o seguinte: ofender-se com um vídeo como esse aqui é algo bastante sintomático. Apresentando então as características comuns aos dois tipos dominantes, eu os descreveria como sujeitos possuidores da moral do nobre ou do senhor, em termos nietzschianos. São indivíduos proativos, ou seja, chamam a responsabilidade para si e não ficam esperando que outros façam por eles o que eles mesmos podem fazer. Evitam reclamar, pois sabem que tal atitude é no mais das vezes inútil e não resolve nada. Os alfas e sigmas agem de acordo com seus próprios valores, sendo irrelevantes a axiologia social e as avaliações externas. Daí, não aceitarem ser avaliados ou, no máximo, aceitarem ser avaliados apenas por seus pares. Mesmo quando reagem a algo, o fazem a partir de seus próprios valores, e não por vingança ou qualquer outro motivo tacanho. Por isso, quando querem poupar alguém, o fazem mesmo quando outros exigiriam sua punição. Por outro lado, eliminam a ameaça sem qualquer peso na consciência se isso for necessário. Possuem autonomia e independência, sendo fiéis a si mesmos até o fim. São pessoas inteligentes, podem ter um gênio voltado para o bem ou para o mal. Têm orgulho de sua virilidade e não se sujeitam a mulher alguma, mantendo sempre a dominância em um relacionamento. São sempre fatalistas e preferem morrer em glória a ter uma existência segura, mas medíocre. Existe ainda uma característica em comum a esses dois tipos que penso ser fundamental. Ambos têm uma profunda consciência de sua própria transcendência. É exatamente essa característica que lhes dá tanta confiança e destaque em sua existência. Particularmente, penso ser impossível qualquer consciência alfa ou sigma sem uma profunda consciência metafísica. Eu diria que os alfas e os sigmas são os budas da masculinidade. Entretanto, existem diferenças entre eles. Os alfas são mais coletivistas. Geralmente são pessoas carismáticas e possuem espírito de liderança. Tornam-se o centro da atenção nos ambientes que frequentam. São extrovertidos dentro da classificação junguiana, ou seja, têm uma existência mais objetiva do que subjetiva. São empresários, sacerdotes ou políticos de destaque, por exemplo. Os alfas estão mais para o tipo do herói, no caso positivo, ou do grande vilão, no caso negativo. O leão é um exemplo desse tipo de macho no mundo animal. Os sigmas, por sua vez, são mais individualistas e menos dados ao convívio social. Não são necessariamente tímidos, apenas reservados no mais das vezes. São indivíduos enigmáticos e exercem uma atração diferente da atração dos alfas, que é mais centrípeta. Os sigmas exercem uma atração centrífuga, por mais paradoxal que seja essa expressão. Não gostam de liderar, mas também não aceitam lideranças. São introvertidos, dentro da classificação junguiana. Quer dizer, estão mais voltados para o mundo subjetivo. São ótimos músicos, poetas, escritores e artistas em geral. O sigma está mais para o revolucionário, no caso positivo, ou o grande rebelde, no caso negativo. O tigre é um bom exemplo de sigma no mundo animal. Feita a análise dos dois grupos dominantes, fica mais simples agora analisarmos por comparação os dois grupos subdominantes ou subordinados, quais sejam os betas, que como eu falei são a sombra dos alfas, e os gamas, que como dito são a sombra dos sigmas. Assim como eu fiz com os sigmas e com os alfas, começo apresentando aqui as características em comum a esses dois grupos. Betas e gamas são indivíduos cuja moral dominante é a do servo ou do escravo, na linha nietzschiana. São indivíduos passivos, reclamam de tudo, mas não fazem nada ou muito pouco para mudar a situação. Não agem a partir dos próprios valores, mas sim a partir daqueles determinados e exigidos pelas circunstâncias. Ou seja, são movidos pela reação ou ressentimento. Portanto, é difícil encontrar autenticidade nesses grupos,
posto dependerem de validação externa. Não possuem independência e estão sempre culpando alguma situação ou alguma pessoa por seu fracasso. São carentes de uma voz de comando, tendo muito pouca capacidade de iniciativa. Seguem os modismos, mesmo quando eles não fazem sentido algum para si mesmos. São crédulos no sistema e não possuem senso crítico, geralmente se apegando ao senso comum. São reféns emocionais das mulheres com quem se envolvem, permanecendo no polo passivo da relação. São coadjuvantes na própria história. Porém, da mesma forma que entre alfas e sigmas, também existem diferenças entre betas e gamas. Os betas são o atrofiamento dos alfas. Desse modo, são mais coletivistas, cobram dos líderes a solução para os problemas e, por isso, aceitam a liderança alheia com facilidade. São bons funcionários de empresas. Geralmente, são indivíduos que buscam chamar a atenção por meio de fórmulas, estereótipos e outros comportamentos sociais padronizados. Por exemplo, pode ser aquele padrão do Mauricinho Playboy com suas roupas de marca de péssimo caimento, mas que estão na moda. Ou então aquele Zé Droguinha com as respectivas indumentárias e acessórios, falando com aquela voz de lesado bem característica. Não possuem descrição e geralmente não possuem senso de proporcionalidade. Servem, por exemplo, como bons palhaços da turma, e quando tentam ser sérios, provocam um espetáculo sofrível de melodrama. Também podem ser os famosos amiguinhos das mulheres, eternamente colocados na friend zone. São do tipo extrovertido na linha junguiana. Os gamas, por sua vez, são a degeneração dos sigmas. São mais individualistas e, na verdade, tendem ao isolamento, com dificuldades de sociabilidade, sendo tímidos muitas vezes. Têm dificuldade de subordinação, mesmo não conseguindo organizar a própria vida. São introvertidos e, por isso, podem se tornar nerds, fãs de tecnologia e ficção, sendo que essa última característica talvez pudesse ser atribuída a uma outra classificação específica que alguns chamam de lambda, pois podem ser indivíduos bem instruídos. Tendem a enxergar o sexo feminino com suspeita, ou no mínimo com indiferença, mas isso nada tem a ver com a sexualidade deles, deve ser dito. Podem possuir um senso de humor peculiar. Diferentemente dos betas, por não seguirem muito os padrões, tendem a ser um pouco mais originais, embora quando estejam em bando, seja difícil detectar tal característica, posto possuírem uma linguagem própria. Um bom exemplo desse tipo de macho são as personagens da série The Big Bang Theory. Eu diria que, em geral, nós homens possuímos características tanto do tipo dominante quanto do tipo subdominante. Entretanto, não podemos negar que algumas dessas características acabam se destacando, fazendo exatamente por isso com que o indivíduo pertença a um grupo ou outro. Ou seja, mesmo um sigma nato pode ter uma ou outra característica gama, o mesmo valendo para os alfas em relação aos betas. Além do mais, mesmo entre alfas e sigmas, bem como entre betas e gamas, pode haver a comunicação de alguns caracteres, pois Jung dizia que os indivíduos introvertidos também possuem, com menor predominância, é claro, características da personalidade reversa, ou seja, extrovertida, e vice-versa. Do mesmo modo, mesmo um beta ou um gama podem, em determinadas circunstâncias, quer por necessidade, quer por pressão, adotar posturas alfa ou sigma. Tais ocasiões podem significar para eles muitas vezes, inclusive, um despertar. Me mantendo fiel à minha tradição teológica, isto é, fatalista e determinista, eu diria que o indivíduo já nasce com as características que o levarão a um grupo ou outro. Entretanto, essa linha não é intransponível. Mesmo um beta com dedicação e esforço, desenvolvendo sua espiritualidade, pode tornar-se um alfa, assim como um gama pode tornar-se um sigma, sendo esse segundo caso um pouco mais complexo em minha opinião. Da mesma forma, um alfa ou um sigma nato pode degenerar-se em um dos subgrupos ou grupos subdominantes caso não esteja sobre uma influência positiva e legítima ao longo do seu desenvolvimento. Que o diga Simba do filme Rei Leão, que durante o período em que esteve com Timão e Pumba na floresta, chegou mesmo a tornar-se um leão vegetariano. Dizendo isso, eu concluo da seguinte maneira. Alfas e sigmas devem procurar desenvolver-se sempre, pois, além das disputas internas que existem dentro desses grupos, o caminho até o nirvana da masculinidade é longo e árduo. Da mesma forma, betas e gamas devem ter consciência
de que podem buscar o seu desenvolvimento e tornarem-se homens maduros e completos a partir da própria masculinidade, sem precisar recorrer a padrões e estereótipos que nada têm a ver com eles. Portanto, para esses dois grupos subdominantes, restam apenas duas alternativas. Ou o indivíduo toma para si a responsabilidade por seu próprio desenvolvimento, a despeito das conjunturas que possam estar contra ele, aprendendo a amar sua existência sem reclamar, a despeito dos infortúnios e vicissitudes, como diria Nietzsche com seu famoso amor fati, ou então ele pode sentar-se no meio-fio e chorar. Bom, fica a critério de cada um.